Olá, amigos! Então, estamos aqui novamente com a doutora Adriana Moraes dos Santos, é médica alergologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Alergologia, e para falar um pouquinho hoje sobre rinite, tá? Então, é uma honra muito grande, uma alegria muito grande, e eu acho que vocês vão gostar muito, tá? Ela vai fazer dois módulos, o primeiro sobre rinite e o segundo sobre asma, e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acho que vai enriquecer muito, muito mesmo a nossa Santa Fisioterapia, tá? Porque é um conhecimento bem grande, bem profundo, é uma excelente médica que eu conheço, então trouxe uma alegria muito grande e vocês vão aproveitar muito isso aí, tá bom? Um beijo e até a próxima! Olá, eu estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre rinite alérgica, né? Rinite alérgica é uma doença respiratória, né? Uma doença de inflamação crônica das vias aéreas superiores, que está relacionado a um processo alérgico. A rinite alérgica, ela tem uma grande importância no nosso país e mundialmente também. No Brasil, nós temos uma incidência aproximadamente de 30% da população acometida com algum grau de rinite alérgica. E isso pode variar também de acordo com as regiões do nosso país. No sul, nós temos uma incidência maior ainda de rinite e por isso, a importância do tema para estarmos conversando hoje aqui sobre isso. A rinite alérgica tem como causa os aeroalérgenos. São os agentes que estão no ar e que entram em contato com a via respiratória e desencadeiam esta inflamação. Os principais causadores da rinite alérgica estão em os ácaros, a poeira domiciliar, os alérgenos relacionados ao ambiente, como poluentes, fumaça, cigarro. Em algumas situações, pelos de animais, cães, gatos, são fatores que podem desencadear as crises de rinite. Também temos em algumas regiões os pólens, derivados das vegetações, as gramíneas, que também podem desencadear esse sintoma. A rinite alérgica, ela pode causar um grande desconforto para o paciente, uma vez que ela traz sintomas como coriza, secreção nasal, obstrução nasal, dificuldade para respirar à noite. Nas crianças, principalmente, ela leva a um acúmulo exagerado de secreções que pode gerar complicações como a sinusite e até mesmo asma alérgica. Então, para falarmos sobre o diagnóstico, como fazer o diagnóstico no paciente para rinite alérgica? Então, o diagnóstico começa pelo diagnóstico clínico, pela anamnese, pela história clínica do paciente, pelos sinais e sintomas frequentes, como a gente tinha falado no começo sobre rinite, os sinais e sintomas, coriza, prurido nasal, obstrução, sintomas frequentes de coceira, coceira na garganta, são sinais de rinite. Então, pela história clínica, já podemos fazer um diagnóstico, inicial de rinite alérgica. Mas existem exames básicos que podemos solicitar para confirmar a nossa suspeita. Esses exames são feitos através de um exame de sangue, onde a gente pesquisa, através da célula IgE, os específicos aeroalérgenos que podem ser os causadores da rinite. E além desse exame de sangue, nós temos a possibilidade de realizar os testes alérgicos cutâneos, chamados prick testes, que são testes que são realizados na pele do paciente, os quais nos trazem um real diagnóstico da causa da rinite alérgica do paciente. Então essa é a importância de hoje nós estarmos conversando um pouco sobre a rinite alérgica e quais são as formas que temos hoje disponível para tratar e prevenir esta doença. Então eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento e como eu não poderia deixar de falar, inicialmente no tratamento, precisamos pensar sobre a prevenção. Então, se a rinite alérgica é uma doença causada por alérgenos que estão no ar, a primeira medida de prevenção que temos que pensar é no ambiente.
Então, como tratar esse ambiente? Como cuidar adequadamente do ambiente em que as pessoas vivem para que a gente possa diminuir a exposição a esses aeroalérgenos e, consequentemente, controlar melhor a rinite. Isso começa a partir de medidas bem básicas, como a limpeza diária da casa, que deve ser sempre feita com pano úmido. Nunca devemos varrer a casa, porque ao momento que varremos, levantamos o pó e isso pode gerar mais rinite. Fazer esta limpeza com frequência, semanalmente, 2 a 3 vezes por semana. Evitar o acúmulo de tapetes, almofadas, bichos de pelúcia no quarto das crianças, cobertores de pelo, tapetes na sala, sofás com pelos e almofadas que podem acumular uma quantidade maior de ácaros e poeira. Estar sempre com as superfícies mais lisas, limpas possível, sem o acúmulo desta poeira. Também temos a prevenção com os colchões e os travesseiros, porque sabemos que nessas regiões do quarto e principalmente de onde a criança dorme, nós temos uma quantidade maior de ácaros, então precisamos ter capas anti-ácaros nos colchões, capas anti-ácaros nos travesseiros, para diminuir essa exposição aeroalérgena. Também temos como cuidado ambiental evitar exposição ao tabaco, à fumaça, a agentes poluentes de fábricas, indústrias, né? Que isso também pode contribuir para uma piora na rinite alérgica. Essas são algumas medidas de prevenção do ambiente que nós podemos já aplicar para diminuir a incidência na rinite, os sintomas da rinite alérgica no paciente. Também devemos fazer diariamente a lavagem nasal. A lavagem nasal, como vocês viram em vídeos anteriores, em aulas anteriores, é um método muito simples que a gente pode utilizar diariamente, né, adultos e crianças, mas essa lavagem nasal com soro fisiológico diminui e melhora a via aérea respiratória e diminui a exposição desses aeroalérgenos na via respiratória. Então isso também é uma medida muito prática e simples que pode prevenir a incidência da rinite, os sintomas da rinite alérgica. Então, a gente não poderia deixar de falar no tratamento, começando pela prevenção, que é a parte mais importante. Mas além da prevenção, que deve ser o primeiro passo, né, de conduta no tratamento da rinite alérgica, nós temos também as possibilidades terapêuticas, né? Então, o que podemos fazer de tratamento? Podemos tratar através de corticoides nasais, que são sprays que a gente utiliza no nariz. Podemos usar anti-histamínicos, que são medicamentos sempre prescritos e orientados pelo médico. E podemos também optar pelas vacinas de alergia, que é um tratamento de dessensibilização que visa diminuir a sensibilidade do paciente na resposta alérgica aos ácaros, à poeira, ao mofo, enfim, aos aeroalérgenos a qual o paciente é sensibilizado. Então temos essas opções de tratamento, mas nunca esquecendo que o mais importante na rinite alérgica é a prevenção. Então, se nós tivermos um bom controle ambiental, uma boa prevenção dos fatores aeroalérgenos, nós teremos um sucesso no tratamento. Lembrar que a rinite alérgica é uma doença crônica, que não tem uma cura, mas que tem tratamento e que, se bem tratada e bem controlada, ela pode trazer uma melhor qualidade de vida no paciente, pode ser controlada e pode evitar as complicações, né? Como a gente falou no começo, precisa tratar a rinite alérgica para que a gente não tenha as suas complicações. Então, nesse breve vídeo nós estamos conversando sobre a rinite, mas teremos no próximo vídeo uma aula sobre asma, onde eu vou falar um pouquinho também sobre asma e sobre o tratamento e sobre a prevenção e sobre as formas de controle. Gostaram da aula? Eu adorei, tá bom? Eu gostei muito. Eu achei que foi muito enriquecedor, assim, dá para entender, ficou muito fácil, né? Beijo grande e até a próxima.